Então vamos lá, abra sua Bíblia, por favor, em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, Marcos 10, a partir do versículo 17, vamos falar hoje de quanto vale o meu conforto. Já falamos quanto vale o meu Deus, já falamos quanto vale a minha religião, já falamos quanto vale a minha emoção, já falamos quanto vale o meu dinheiro, quanto vale o meu tempo e agora quanto vale o meu conforto. Marcos capítulo 10, a partir do versículo 16. Está projetado aí, se você não conseguir ler, você abra a sua Bíblia. Diz assim a palavra. Quando Jesus ia saindo, o homem correu em sua direção, e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Lá em Mateus, essa mesma história, no versículo 20, o final dessa frase é: o que me falta ainda? Ele fala. Versículo 21. Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha, siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste, porque tinha o quê? Muitas riquezas. Feche seus olhos comigo mais uma vez, ore pedindo a inspiração do alto e a influência do céu para o seu coração. Paizinho, Deus amado, muito obrigado pela sua presença. Ela é tudo que a gente precisa para poder seguir em frente. Temos uma reflexão importante para fazermos agora. E eu peço, Senhor Deus, que o Senhor seja mais uma vez surpreendente no nosso coração. Nós precisamos muito do Senhor. Precisamos muito da sua influência para a gente olhar para dentro da nossa própria vida e ver o que falta na vida. Pai, muitas vezes a gente escolhe viver uma vida longe da sua influência. Então hoje, traga-nos de volta para a centralidade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de eu vir para cá, eu gosto bastante no domingo antes de chegar aqui, parar num parque com o meu carro e falar com Deus, orar, ter o meu tempo com Deus. E fiz minha devocional, orei, comecei a orar e falar com Deus, orar por mim, orar pela minha casa, orar por vocês, pelas células, pelos líderes de célula, pela minha equipe de pastores, orar por todos. E aí orando e falando com Deus, Deus, dá um coração ardente para nós. Dá um coração apaixonado por Jesus. Dá um coração que vai além, que obedece o que você quer. Deus, faz isso conosco. Faz isso com a igreja. E falando para Deus, Deus, eu quero ser exatamente como você quer que eu seja. E aí na frente tinha uma árvore, uma aranha. Pequena, uma aranha pequena. Estava subindo na própria teia para uma folha. E eu olhei aquela aranha e comecei a rir. Falei assim, olha só, que tranquilidade, que paz, que maravilha, a aranha, tranquila, cumprindo o seu papel de aranha. E aí Deus me trouxe uma revelação de que é isso que Ele quer de mim. Ele quer que eu seja exatamente aquilo que eu fui criado para ser. O que a aranha faz? Teia. Come os bichinhos. O que ela curte mesmo fazer? Teia. Nasceu para fazer teia. Se amarra em fazer teia.
E eu? E você? A gente não sabe fazer T, só para você saber, tá? Vai que alguém pensa. T a gente não consegue fazer. Nascemos então para quê? Nascemos para constituir família, pastor. Nascemos para dar certo na vida. Nascemos para ganhar dinheiro. Também não. Nascemos então, quer ver que eu acerto agora? Para exercitar os meus dons. Nascemos para nada disso. A gente nasceu para glorificar o nome de Deus. O nosso fazer teia é através das nossas características, dons pessoais, através das nossas habilidades, talentos, recursos, existimos para brilhar e mostrar Deus para as pessoas. E eu fiz essa oração. Falei assim, Deus, puxa vida, faz de mim uma aranha no teu reino. Eu quero viver pelo que eu fui criado, pelo objetivo que eu fui criado, que é a glorificação do seu nome. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando muito se esse homem, que alguns evangelhos chamam ele de jovem, esse jovem tinha a clareza do porquê ele nasceu, do para que ele existe. Qual é a função da vida dele? Para que a gente possa saber o valor do nosso conforto, irmãos, conforto é um negócio que todo mundo quer, né? Quem quer viver sem conforto aqui? Ah, que delícia viver numa cama ruim. Dormir numa cama ruim. Num carro que dá dor nas costas. Num trabalho que você não é feliz. Ninguém quer. Ninguém quer fazer aquilo que não quer. Sim ou não? Ninguém. Ninguém gosta de obedecer sem saber por quê. Sim ou não? Especialmente quando o pai fala, porque eu mando, aí que você fica com raiva mesmo. Você até cumpre, porque senão o couro come. Mas você fica meio complicado, você fica meio com a orelha em pé. Para que a gente possa, então, saber o valor do conforto, a gente tem que colocar o conforto aqui e Jesus do lado. E hoje fazer uma escolha entre viver uma vida confortável e uma vida ao lado de Jesus, com Jesus, para Jesus. Você ouviu o que eu disse? Hoje, nós vamos precisar escolher. E olha, saiba que antes, na ignorância, você não precisava escolher. Hoje, você vai precisar escolher, porque você vai sair da ignorância. Eu recomendo, vá embora agora, ou desliga a sua internet, se você está assistindo online, ou você vai deixar de ser inocente com relação à verdade bíblica. Preparados? Não. Mas vamos mesmo assim. Olhando para o texto, eu enxergo que viver uma vida escolhendo o conforto significa dizer que eu respeito Jesus o suficiente. Olhar para Jesus e falar, Jesus, olha, legal esse cara, hein? Respeitar Jesus é tudo. Porque eu olho para ele e falo, legal, interessante. Um cara que fez a diferença na história, um cara bom. Se eu escolho o conforto, eu sempre vou me relacionar com Jesus como alguém que eu olho e falo, interessante. Mas se eu escolho Jesus em relação ao conforto, se eu opto por Jesus e não pelo conforto, significa que eu vou além do respeito a Jesus. Mas eu começo então a viver uma vida que seja relacional, pessoal, com essa experiência divina chamada Jesus Cristo, essa pessoa. Se você opta pelo conforto, a sua relação com Deus, a sua relação com Jesus, é uma relação de respeito, é uma relação distante, é uma relação de sim, Senhor. Mas se você opta por Jesus,
Você tem Jesus aqui do seu lado como amigo e falando assim, paizinho querido. Ou mesmo que seja Senhor Deus, mas eu o tenho como parceiro, eu o tenho como amigo, eu o tenho como relacionamento. Ah, meu irmão, isso significa tempo. Alguém conseguiu aqui desenvolver algum relacionamento que não tenha dedicado tempo? Alguém conseguiu aqui? Alguém? Não existe. Não existe relação íntima sem tempo. Então, se você começar a olhar para dentro de você agora, e eu faço isso também, junto com você, você pode concluir que, de repente, a sua relação com Jesus é uma relação de respeito religioso. E não um cara que você escolhe viver a vida ao lado dele, dedicando tempo a ele. Cuidado! Cuidado, porque a religião é perigosa. A religião nos engana muitas vezes para que a gente viva uma vida confortável, olhando para Jesus como um homem bom. O versículo 17 diz, o homem correu na direção de Jesus e ele se pôs de joelhos. O homem sabia quem Jesus era. O homem, ele sabia exatamente quem Jesus era. Tanto é que ele reconheceu o tamanho desse mestre. Ele correu, olha só, para um homem rico correr, naquela tradição, na tradição judaica, era um crime. Ele era comparado a um menino, a um moleque. Assim como lá atrás, assim como Lucas no capítulo 15, a história do filho pródigo, quando o pai vê o seu filho chegando na cidade, ele corre na direção do filho, aquilo é pagar um preço social. Aquele pai pagou um preço social diante da sociedade para mostrar para a sociedade, ei, não importa o que vocês pensam, eu amo esse meu filho. Esse jovem, esse homem que foi correndo na direção de Jesus, ele de fato foi com muito respeito à autoridade de Jesus. Ele sabia quem Jesus era. E não só correu, ele se ajoelhou. E se ajoelhar significa se humilhar. Ele se humilhou. Então tudo isso, o respeito, está lá no lugar do conforto. Porque o respeito a Jesus não implica nada na minha vida. Também vejo que, se eu optar pelo conforto significa tentar impressionar Deus com palavras e ações vazias. Se eu opto por uma vida cristã, se é que isso existe, confortável, ou eu escolho pelo conforto ou eu escolho por Jesus. Então, se eu escolho pelo conforto, eu escolho dizer algumas palavras bonitas para Deus, para tentar politicamente alcançar o coração de Deus, mas as minhas ações são completamente vazias. Porém, se eu opto por seguir a Jesus e viver ao lado dele, eu escolho então esvaziar de mim mesmo, esvaziar de toda a palavra bonita, de toda a ação robusta, de todo um jeito padronizado de ser. Eu passo então a jogar o meu coração nessa relação com Deus e a expressar exatamente a verdade toda do meu coração todo para Ele. O jovem disse no versículo 17 e 18, bom mestre. Bom mestre. E Jesus diz, por que você me chama bom? Não vem com essas palavras bonitinhas para tentar me impressionar, porque eu conheço o seu coração. Não adianta você tentar impressionar o coração de Deus dizendo coisas bonitas para Ele, porque Ele sabe o que é verdade ou mentira em você. Tem gente que fica tentando enganar Deus numa relação distante. Numas palavras que aprendeu quando era criança sobre como orar, como falar, como ler a Bíblia, como se relacionar com esse Deus. Não adianta.
Não adianta se relacionar com Deus pela tradição, irmão. Deus não é tradição, Deus é pessoa. Deus é relacionamento, Deus é dia a dia, Deus é investimento. É investimento de tempo. O jovem estava acostumado a usar palavras bonitas. Ele devia estar acostumado nos nichos de relacionamento deles, de dizer assim, ô doutor. Conhece gente assim? Ô, esse aqui é o doutor Sérgio. Ô, esse aqui... Eu não gosto de algumas coisas que eram usadas antigamente, não sei se usam ainda, mas eu não faço. Tipo assim, esse aqui é esse é o membro da igreja, esse aqui é o doutor fulano de tal. Não, esse aqui é o fulano de tal, que também é doutor. E aí? É porque, historicamente, a gente bota o doutor para engrandecer. Mas sendo que tem tantos grandes que não são doutores. Há doutores grandes, mas há grandes que não são doutores. Então ele devia estar acostumado com essa relação de falar assim, ô mestre, santo mestre, bom mestre, mas tomou uma de Jesus, porque Jesus não dá recado não, irmão. Jesus não dá recado não, Jesus chega junto com você e ó, meu negócio é reto aqui, e eu vou para esse lugar aqui, se você quiser vir, você vem, se você não quiser, para de frescura. Não dá para administrar uma relação com Jesus que seja para impressionar Deus. Ah, mas eu sou um bom religioso, o problema é seu. Isso não tem nada a ver com Jesus. Ah, mas eu oro. Parabéns, que bom. Ah, eu leio a Bíblia. Nossa, está indo bem. Eu oro muito e leio a Bíblia muito, muito bom. Eu jejuo, ótimo. Como é que essa relação tem afetado as pessoas? Até que ponto a sua religião é para você? A sua relação com Deus para em você? Só para você saber, se a sua relação com Deus para em você, não é com Deus que você está se relacionando. Você está se relacionando com você mesmo, para o seu próprio bem-estar, para ficar confortável diante da vida. Quem escolhe o conforto, conhece os mandamentos, conhece a religião, conhece os dogmas, conhece as doutrinas e fica preso nessa agonia. Quem quer viver confortável não pensa nem questiona o seu fazer diário. Irmãos, até mesmo a oração. Eu estava falando com o pessoal que serviu hoje, que está servindo hoje aqui dentro, enquanto a gente orava, nunca pode ser normal a nossa relação com Deus. Porque a nossa relação com Deus é sobrenatural. Então, a oração que se torna algo rotineiro, ou deveria se tornar algo rotineiro em nós, tem que ser encarado com tempero espiritual. No dia que a oração for fria, no dia que a oração for mais uma coisa do meu dia, eu já estou distanciando da verdade do Evangelho. Nós precisamos chegar para a oração que nós fazemos e começar a pensar, por que eu oro? Por que eu oro todos os dias? Ou por que eu deveria orar todos os dias? Tá bom, eu tenho o hábito de todos os dias pela manhã ler a Bíblia. Ah, tá. Por que eu faço isso? Para que eu tenho feito isso? Se a minha resposta for porque eu sempre fiz, ou porque eu sempre faço, é muito possível que você esteja vivendo os dogmas. Passou então do ponto do tempero do Espírito. Você já perdeu um pouco daquele calor, daquele fogo. Por que eu dizimo? Por que eu oferto? Por que eu vivo em células? Por que eu tenho que alcançar as pessoas ao meu lado? Por quê? Eu tenho que responder isso. De modo que não seja para o meu conforto, ou pelos meus hábitos, ou porque eu sempre fiz, não pode ser. Não pode ser. Não dá para ser, irmãos.
Sabe por quê? Porque muito dos nossos dogmas, das nossas doutrinas e dos nossos processos religiosos, eles são constantemente alterados, irmãos. Por quê? Porque é humano. Esses processos são humanos. O que não pode perder é a essência do Evangelho. A essência bíblica não se perde nunca, jamais. Esse calor, esse fogo não se pode apagar. Mas a embalagem, o jeito, o contexto muda. Vocês lembram, em 1900, quando foi criada a Apple? Quando foi criado? 80, não foi? Década de 1980. Foi. Eles lançaram uma marca. E essa marca, em 2017, é completamente diferente. O sistema, a espinha dorsal do sistema, é basicamente a mesma. Mas a embalagem em volta, a estrutura em volta foi alterada. Então cuidado, porque senão você vai achar que está vivendo Jesus, mas você está preso às suas relações religiosas, os seus dogmas e as suas doutrinas. Antes de eu vir para cá, para essa igreja, foi me feita uma pergunta. Esse salão aqui, a gente estava em roda aqui. Perguntaram para mim, pastor, qual é a sua doutrina? Eu respondi, a minha doutrina é Jesus. Qual é o seu método de disciplina, pastor? Meu método de disciplina é o mesmo de Jesus. Porque doutrina bíblica é bíblica. Doutrina humana é humana. Religião aprisiona, e nós somos religiosos. Então temos que estar sempre com os nossos olhos muito abertos para a gente não se tornar caçadores de pessoas, para oprimi-las e machucá-las. O que Deus quer de nós é que a gente viva então Jesus. Viver Jesus significa abrir mão do conforto dos mandamentos, da religião, dos dogmas, das doutrinas, e viver exatamente como Jesus viveu. É ser exatamente como Jesus. É viver como Ele viveu, é tentar avaliar a sua vida no contexto de 2017, nesse século, e falar como Jesus agiria aqui, qual reação Jesus teria aqui. É ser como Ele, é olhar para Ele e ser como Ele. Versículo 19, você conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Parabéns. Parabéns. Para ele estava suficiente. Esse homem foi a Jesus empolgado. Ele foi com zelo, ele foi com determinação, ele respeitava quem era Jesus, mas Jesus disse alguma coisa para ele que o congelou. Quando Jesus disse essas palavras, congelou. E aí foi o lugar da escolha que ele teve que fazer. Ao invés de gerar um coração de devoção entusiástica, cheia de força, cheia de alegria, as palavras de Jesus produziram um desânimo insuportável naquele homem. É possível que você seja mais dedicado à sua ideia do que Jesus deseja do que ao próprio Jesus. Você pode ler isso aí comigo? Falando de mim, é possível que eu esteja mais dedicado à minha ideia do que Jesus deseja do que ao próprio Jesus. É muito comum a gente começar a atribuir valores a Jesus que Jesus nunca disse que Ele era ou que Ele é. E aí a gente vive num lugar confortável onde a gente não questiona as nossas atitudes e o nosso fazer. Se você escolhe pelo conforto, quer dizer que somente ter a consciência, eu tenho a consciência de que falta algo na minha vida, na minha relação com Deus, mas eu paro aí. Eu olho para mim e falo, está faltando alguma coisa na minha relação com Deus. E nada muda.
Não sei se você já teve essa impressão de que você já concluiu que está faltando alguma coisa no elo, na aliança sua com Deus, mas nada mudou até hoje. Isso é viver no conforto. Porque você sabe que ter a consciência não gera nada. O que gera é a mudança. O que gera é a coragem. Mas se você escolhe por Jesus, é você ter a consciência de que falta alguma coisa e corre na direção do Mestre Jesus. Versículo 20, ele declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Mas ele disse no versículo 20, capítulo 19 de Mateus: o que me falta ainda? Nunca cumprir os mandamentos será suficiente para encher o nosso coração de contentamento. Olha para as pessoas que você sabe que são extremamente religiosas, duras, doutrinárias, pessoas dogmáticas, estruturadas demais na religião. Veja para elas, veja se são contentes. Está faltando alguma coisa. Falta o tempero do Espírito. Falta o relacionamento com Jesus. Se você escolhe por viver o conforto, você escolhe viver no seu conforto, no seu lugarzinho religioso, e não dá lugar para Deus tratar o seu coração. É você olhar para dentro e falar assim: falou Deus, eu sigo a minha vida. Mas se você escolher por Jesus, é você deixar o conforto para viver Jesus. Versículo 21, Jesus olhou para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele: vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Jesus sabe, irmãos, exatamente onde e o que precisamos ajustar. Ele nos encara com amor, mas ele nos encara. Um pai encara um filho com amor, mas encara. Nos encara com amor. Mas as palavras de Jesus sempre, ouça bem, sempre são desafiadoras. O amor de Jesus não nos isenta dos ajustes severos que precisamos. Muito pelo contrário. Sempre haverão ajustes maiores do que nós para ser feitos. É sempre maior do que nós. Por quê? Porque quem faz é o Espírito, então eu só saio da frente. Eu só abro mão do meu conforto, eu opto por Jesus e ele começa a mudar. Oswald Chambers disse o seguinte: se o mestre ainda não lhe disse algo muito difícil, questiono se você já o ouviu dizer qualquer coisa. Se o mestre ainda não lhe disse algo muito difícil, questiono se você já o ouviu dizer qualquer coisa. A partir do momento que nos encontramos com Jesus, nada fica no lugar, irmãos. Amigos que estão aqui. O encontro com Jesus mexe com tudo. Mexe. Tira as coisas do lugar, porque ele mexe com prioridade. Mexe com valor. Mexe com quanto vale. Ele sempre nos diz algo difícil. E quer saber a maior novidade, que talvez você não saiba, ou não dê atenção para isso? Jesus não tira o pé. Jesus não sai de cima de onde nós precisamos deixar ele reinar. Toda vez que Jesus falar alguma coisa com você, que você precisa transformar, ou dar lugar para Deus, se você fica triste, se afasta da presença de Deus para viver do seu jeito, em algum momento da sua vida, você vai voltar. Jesus está lá, parado. E aí você volta. E aí fala: bom mestre, o que preciso para alcançar a vida eterna? Jesus vai dizer: eu já te disse. É aquilo ainda. Já passaram tantos anos e você ainda não aprendeu. Eu estou no mesmo lugar. Jesus não tira o pé de onde eu preciso mudar. Tanto é que você que tem o Espírito Santo sabe que quando você está se aproximando daquele lugar perigoso de pecado ou de alguma falha no seu caráter difícil, você começa a sentir muito incômodo de novo. Porque é o Espírito quem faz. É porque ele está lá em cima, falando assim: ei, está na hora de mudar.
Deixa eu agir. Ele não sai de cima. Oswaldo Chambers também diz: nosso Senhor nunca se importou, nunca lhe implorou que ficasse. Nunca falou assim para o jovem: jovem, fica. Jamais tentou atraí-lo simplesmente, ele falou as palavras mais rigorosas que os ouvidos humanos já tinham ouvido e depois o deixou sozinho. Irmão, sabe uma coisa? Jesus não é o cara que fica implorando por você. É você que tem que implorar por ele. Deus é ele, não eu. Dar uma chance para Jesus não existe. Dar uma chance para Jesus não existe. É se dê uma chance com Jesus, compadre, senão você vai morrer. Se dê uma chance com Jesus, porque senão você está perdido em você mesmo, no seu conforto, na sua visão de mundo. Jesus, toda vez que você o encontrar, ele vai te falar alguma coisa importante que você precisa alterar. Jesus não irá atrás de você. Não vai. Volta. Não. Fica. Não. Jesus não sairá daquele lugar do encontro. Ele sempre estará pronto para assinalar o mesmo lugar que precisa ser tratado em você. Quando o encontrar novamente, Jesus dirá a mesma coisa que disse antes. Se você realmente quer me seguir, essas são as condições. Sempre vai ouvir isso. Por fim, se você quer escolher o conforto, você vai escolher estar no mesmo lugar. Mas se você escolhe por Jesus, você então obedece. Jim Elliot diz o seguinte: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Eu escolho abrir mão do que não é fundamental, para viver aquilo que é imprescindível. Vende tudo. Abra mão do seu tudo. Abra mão do seu conforto. Viva Jesus. O jovem entendeu exatamente o que Jesus disse. E foi exatamente isso que o entristeceu. E ele escolheu ir embora e viver a vida dele. Ele escolheu a sua visão de conforto. Minha oração para você é que você faça a escolha diferente da dele. Que você escolha por Jesus. Jesus pede somente tudo para nós. Ele não aceita menos do que toda a vida. Dê o seu coração. Viva como aquela aranha. Viva para a glória de Deus. Viva para fazer exatamente aquilo que você nasceu para fazer. Ser o que Jesus quer que você seja. E Ele já te deu uma missão. Vá pelo mundo. Brilhe pelo mundo. Faça discípulos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batize-os. Ensine-os a guardar. Discipule. Esse é o seu papel. Se você está longe disso, quero te fazer um desafio. O primeiro desafio que eu quero fazer para você é se você hoje quer entregar o seu coração para Jesus. E você quer abrir mão do seu conforto, da sua vida confortável, daquilo que te dá segurança, para viver ao lado de Jesus. Porque entendeu que o valor do conforto é muito menor do que a relação com esse Deus que traz paz e alegria. Muita paz, muita alegria. Quero convidar todos a se colocarem com as cabeças baixas para orar. E eu quero convidar você que quer fazer o compromisso ao lado de Jesus. Eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Eu nunca fiz isso antes. Hoje eu quero entregar meu coração para Jesus. Levanta sua mão, quero orar por você. Entregando a sua vida para Jesus, eu quero. Deus abençoe. Pode abaixar a sua mão. Você nunca fez essa decisão antes. Você nunca optou por Jesus antes. Hoje você quer optar por Ele. Levanta sua mão, quero orar por você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais alguém? Há mais alguém?
Um outro convite que eu quero fazer para você é se você já viveu essa relação com Jesus, você já teve um encontro com Ele. E quando Jesus conversou com você e falou o que Ele falou para você, você escolheu viver outra coisa. Você se entristeceu e saiu da presença. E hoje você quer voltar para o lugar de encontro com Deus. Saiba que Ele vai falar a mesma coisa que Ele disse antes. Mas agora você escolheu por Jesus. Você quer voltar para a presença de Deus. Você está afastado, você está longe da comunhão. Longe dessa relação. Também quero te conhecer. Levanta sua mão se você faz essa decisão de se reconciliar com esse relacionamento. Deus abençoe, estou vendo lá atrás. Há mais alguém? Deus abençoe, glória a Deus aqui. Há mais alguém? Levanta sua mão, quero orar por você. Quero consagrar a sua vida ao Senhor. Quero orar por sua vida, pelo seu coração, para que Deus te acolha de volta. Há mais alguém? Levanta sua mão, quero orar por você. Não? Amém. Meu último convite. Você que ainda não escolheu se batizar. Você que ainda tem vergonha do Evangelho. E hoje você entendeu que é a hora de batizar. Porque você precisa obedecer simplesmente. Porque você quer mostrar para o mundo inteiro que Jesus é real. Você ainda não é batizado, não foi batizado numa igreja protestante. E você entende que é hora de manifestar para o mundo inteiro que Jesus é real. E você gostaria de se batizar no próximo batismo. Eu queria que você levantasse sua mão também. Se essa é a sua decisão, eu quero orar por você também. Consagrando a sua vida, a sua decisão, a sua escolha diante do Senhor. Há alguém assim aqui? Há alguém assim aqui? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Convido a igreja toda a se colocar em pé, eu vou orar. Senhor Jesus, nossa vida não pode ser confortável. A gente tem que sujar os nossos pés, sujar as nossas mãos com lama, a lama do pecado, porque as pessoas estão afundando nessa lama. A gente já saiu dela. A gente tem paz, alegria, contentamento, esperança, mas o mundo precisa dela. E será por nós. E será por nós que elas conhecerão. Deus, traz um coração de urgência para nós. E que a gente opte por viver a vida ao seu lado, não uma vida confortável. Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Do que adianta viver confortável e desobedecer? Do que adianta viver numa boa casa, com um bom salário, com um bom carro, ter uma conta cheia e ser vazio? Do que adianta não ter conta cheia, não ter bom carro, não ter bom nada, e mesmo assim trabalhando sol a sol, para ter valor, se é você quem nos dá valor? Ah, Deus, muda a nossa mente, transforma o nosso coração. Eu consagro as vidas que entregaram sua vida para Jesus. Eu consagro aqueles que se entenderam longe e querem se reconectar. Eu peço que o Senhor complete a obra. No nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos